Olá, vamos conversar hoje sobre o fenômeno da composse, também chamada compossessão ou exercício horizontal da posse. A composse está prevista no Código Civil, no artigo 1199, e estava prevista no artigo 488 do Código Civil de 16, que foi revogado. Diferentemente do desdobramento possessório, a composse é um fenômeno conhecido pelos romanos. A composse já existia e era regulamentada pelo direito romano e foi, pelos países ocidentais, herdada como um fenômeno que está presente em quase toda e qualquer legislação de direito civil. Se nós examinarmos o BGB alemão, o Código Civil italiano, o ZBG suíço, que é o Código Civil suíço, o Código Civil espanhol, português e, portanto, inclusive os nossos códigos, nós vamos encontrar a composse como um fenômeno muito presente. E o que seria essa composse? O que seria esse exercício horizontal da posse? Podemos definir da seguinte forma: na composse, duas ou mais pessoas qualificadas de compossuidoras exercem ao mesmo tempo, no mesmo grau, no mesmo patamar, a posse de uma coisa, sendo que cada compossuidor tem a posse do todo possível de ser exercida, desde que não exclua a possibilidade de outro compossuidor também exercer a posse. Vejam, diferentemente do desdobramento possessório, em que nós estudamos em vídeos anteriores, diferentemente do desdobramento possessório, em que a posse é exercida em patamares diferentes, na composse, o exercício da posse ocorre no mesmo plano, no mesmo patamar. Para não ficar uma situação estritamente teórica, vamos pensar numa situação prática. Vamos pensar numa piscina que pertence a um condomínio, né? Todo condômino, ele é um compossuidor, né? Todo condômino de um imóvel, um condomínio edilício, né? Condomínio em prédios, por exemplo, todo condômino é também um compossuidor. E vamos pensar na piscina, conforme eu disse. Há, por exemplo, 48 apartamentos, 48 unidades de apartamento no condomínio. Cada condômino pode usar a piscina. A piscina não deve ser dividida absurdamente em 48 avos, sendo que cada condômino vai ali desfrutar de uma parte apenas. Ao contrário, cada condômino pode usar a piscina como um todo. Ele, como compossuidor, como vimos na definição, pode exercer a posse da coisa como um todo. Por outro lado, ele não pode, enquanto compossuidor, usando a piscina como um todo, impedir que outros condôminos compossuidores também exerçam e desfrutem da própria piscina. Então, por isso que na definição, a composse, ela pode, cada compossuidor, exercer a posse da coisa como um todo, desde que não exclua a posse ou composse dos demais compossuidores, né? Então, a composse é um fenômeno possessório que ocorre horizontalmente, no mesmo grau, no mesmo patamar. Muito bem, a doutrina e a jurisprudência costuma definir a composse em dois fenômenos distintos, especializá-la em duas situações distintas. Nós temos a composse pró-diviso e nós temos a composse pró-indiviso. Na composse pró-diviso, o objeto da composse é divisível de fato, mas indivisível de direito. Por exemplo, pensemos num indivíduo X que, por meio de um contrato de cessão possessória, transmite o direito de possuir um imóvel a Y, W e Z. Veja aqui, não houve transferência
da propriedade. Houve transferência do direito de possuir via contrato. O imóvel em questão tem 1.000 metros quadrados. Então, o indivíduo Y, ele utiliza a parte frontal do terreno construindo uma casa numa área de 300 metros quadrados. O indivíduo W constrói sua casa na linha mediana usando 400 metros quadrados. E o indivíduo Z, que seria o terceiro, né? O X cedeu a Y, a W e a Z. O indivíduo Z utiliza os fundos do terreno ocupando 300 metros quadrados. Cada um tem a sua construção feita de maneira autônoma, independente um do outro. Cada um pode acessar o imóvel ou deixá-lo alcançando a via pública sem que dependa do caminho do outro imóvel. Nós estamos diante aqui de uma composse pró-diviso. Vejam, de fato, cada área é ocupada com exclusividade por cada compossuidor. Mas qual é o fundamento desse direito? É o contrato. A área é de 1.000 metros quadrados e, embora cada compossuidor exerça de fato o seu exercício possessório numa área específica, em termos de direito, cada um tem a composse da coisa como um todo, dos 1.000 metros quadrados. Então, estamos diante aqui de uma composse pró-diviso, em que o objeto da composse é divisível de fato e indivisível de direito. Na composse pró-indiviso, o objeto da composse ele é indivisível de fato e indivisível de direito. Nós podemos usar o mesmo exemplo anteriormente colocado, trocando o objeto. Vamos pensar que X é possuidor de um cavalo e cede a posse desse animal por meio de um contrato a Y, W e Z. Ora, o cavalo ele não poderá ser dividido, obviamente. Como é que você vai dividir um cavalo que a sua natureza é indivisível? Não tem como. Então, o Y, o W e o Z vão ter que fazer um acordo, vão ter que realizar um acordo e, por exemplo, cada um usar o animal num dado dia, ou numa dada semana, ou num dado mês, ou até um só exercer a posse efetiva e remunerar os demais, como forma de compensação. O bem aqui é indivisível de fato, o animal não pode ser dividido, e indivisível de direito, porque o título que permitiu a cessão possessória faz com que essa indivisão não seja juridicamente possível. É muito comum a composse em bens objeto de sucessão e de herança, principalmente envolvendo imóveis. Então o pai e a mãe falecem, deixam 3 filhos, vamos chamar de X1, X2, X3, e esse imóvel passa a existir juridicamente como uma composse, porque X1, X2 e X3 têm a possibilidade de exercer a posse do bem como um todo, mas não pode excluir a possibilidade dos demais. Então, se o X1 reside no imóvel, ele vai ter que pagar um valor de mercado, um aluguel, por exemplo, para X2 e X3, para que haja justiça no próprio exercício da composse, salvo se houver outro tipo de acordo entre os coherdeiros que não envolva remuneração. Mas, a princípio, não havendo esse acordo, se um só exerce de fato a posse, os demais devem ser remunerados. Então, temos a composse pró-diviso, a composse pró-indiviso, e um detalhe importante, já caminhando para o final desse vídeo, os compossuidores também têm legitimidade para defender a posse em face de terceiros, independentemente da participação de todos os compossuidores. Agora, entre os compossuidores, a doutrina de jurisprudência tem entendido que quando há um efetivo
uma efetiva desavença, quando efetivamente não há acordo no exercício da composse, entre os compossuidores, cabe o pedido de divisão da coisa, a chamada ação divisória, que determina o fim da própria composse. Me siga, por gentileza, no Instagram, no Facebook, no YouTube, Professor Bolognini. E também visite o meu site, professorbolognini.com.br, e visite também o canal do YouTube da ESA, que trata da inclusão e acessibilidade das pessoas com deficiência, em que eu faço lá, eu efetivamente faço nesse canal uma exposição a respeito das prerrogativas das pessoas com deficiência. Um forte abraço e até a próxima.